Hello guys, welcome to this video. Eu me chamo Bruna, sou professora do programa Universidade para Todos e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre os adjectives, ou seja, os adjetivos na língua inglesa. Para começar nossa aula de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês um trecho de uma palestra da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. E a Chimamanda, nos seus romances, nos seus livros, ela fala muito sobre a experiência de ser uma mulher negra nigeriana vivendo num país tão racista quanto é os Estados Unidos. Então, os temas sobre os quais ela trata são muito relacionados ali a questões raciais e étnicas. E nessa palestra em específico, ela vai falar sobre os perigos da falta de representatividade de pessoas não brancas na literatura. Então, eu acho que é uma palestra muito interessante e se depois vocês quiserem assistir ela completa, acho que seria bem legal. Ela está disponível no canal do TED Talks no YouTube. Então, é só vocês darem uma olhada lá depois, porque agora eu só vou exibir os primeiros 3 minutos, que é o que importa para a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria. I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. We ate mangoes. And we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination. They opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this. It saved me from having a single story of what books are. I come from a conventional middle-class Nigerian family. My father was a professor. Bom, é isso. Agora eu vou compartilhar com vocês a transcrição desse trecho que a gente acabou de ver. Bom, aqui temos algumas palavras que estão destacadas em negrito. Eu quero ler essas palavras com vocês. Early, pool, white and blue-eyed, lovely, desperate, impressionable, vulnerable, African books, available, easy, foreign,
Kink, American British Books, United African Writers. Eu grifei essas palavras, né? Eu destaquei essas palavras porque elas têm algo em comum. Todas essas palavras, elas são adjetivos. Então, observem que nessa pequena fala, nessa curta fala da Chimamanda, ela utilizou muitos adjetivos, né? Inclusive, ela utilizou adjetivos para falar, para descrever um tipo específico de pessoa, exatamente nessa parte aqui, quando ela diz all my characters were white and blue-eyed. O que ela está dizendo? Quando ela era criança, ela lia muitos livros que descreviam pessoas de uma etnia específica, né? Eram pessoas caucasianas, pessoas brancas, de olhos azuis. E aí, na hora de escrever os seus livrinhos, a Chimamanda escrevia personagens iguais àqueles que ela via, que eram também personagens brancos e de olhos azuis. Só que ela era uma criança negra e com a pele da cor de chocolate, como ela diz aqui nesse trecho. Girls with the skin the color of chocolate, ou seja, brown skin, né? Garotas da pele marrom. Então, ela era uma garota da pele escura, uma garota negra, com kink hair, cabelos encaracolados. Could not form ponytails, que não poderiam formar rabos de cavalo. E aí, nesse trecho aqui, ela está falando que só quando ela teve contato com livros do país dela, com livros de escritores nigerianos, foi que ela percebeu que meninas como ela, com aquelas características físicas, poderiam existir na literatura. Até então, ela não tinha visto isso. Ou seja, faltava representatividade nesses livros que ela lia. Ela não conseguia se identificar com essas características. Bom, então a Chimamanda utilizou, nesses dois casos que eu li, né, nesses dois textinhos que eu li, ela utilizou adjetivos para caracterizar, primeiro, os personagens que ela escrevia nos livros, e depois para caracterizar o cabelo que ela tinha. Adjetivos, eles são muito utilizados para descrever coisas, descrever pessoas, descrever objetos, descrever sentimentos, ou seja, para descrever substantivos. Então, os adjetivos são uma classe de palavras que servem para qualificar ou caracterizar substantivos. Essa é a definição de adjetivo. Opa, deixa eu voltar aqui. E existem dois grupos gerais de adjetivos. Os adjetivos que expressam opinião e aqueles que expressam fatos. Então, nesses casos aqui que eu li para vocês, por exemplo, quando ela fala all my characters were white and blue-eyed, ela não está dando uma opinião, ela está falando de uma verdade, de um fato, porque ela está dizendo que aqueles personagens, eles tinham, de fato, uma pele branca e um olho azul. Então, essas características físicas são verdades, fatos, ou seja, se encaixam no segundo grupo de adjetivos, né? Só que também existem os adjetivos que expressam opiniões pessoais. Por exemplo, quando eu digo that's a beautiful girl, eu estou dizendo que eu acho que essa é uma garota bonita. Essa garota é bonita. Mas é uma opinião pessoal, outra pessoa pode achar outra coisa. Por exemplo, quando ela fala que
Não, agora eu vou falar de outra coisa. Isso aqui, ó. Esse adjetivo early, ele é interessante porque ele pode ser tanto um advérbio de tempo, quanto pode ser um adjetivo. Enquanto o advérbio de tempo, ele significa cedo, né? E enquanto adjetivo, ele significa precoce. Nesse caso aqui, ela está dizendo que ela era uma escritora precoce, porque ela começou a escrever quando ela era muito pequenininha. E essa é uma característica, assim, da língua inglesa, porque muitos substantivos e outras classes de palavras podem se transformar em adjetivos. Por exemplo, o substantivo African. African é um substantivo, que significa africano ou africana. Eu poderia dizer, por exemplo, The Africans are great people. Os africanos são uma gente ótima. Substantivo, nesse caso. Só que aqui, como o African ele está especificando de quais livros ela está falando, ele se torna um adjetivo. Bom, deixa eu voltar aqui para aqui. Os adjetivos no inglês, eles não variam nem em número, nem em gênero, mas eles podem variar em grau. Diferente do português, que os adjetivos, eles mudam a terminação, dependendo se o substantivo for feminino ou masculino, ou se estiver ou não no plural, né? Por exemplo, quando eu digo bonita para mulher, bonito para homem, bonitas, se eu estiver falando de mais de uma pessoa, muda, né, o adjetivo. No inglês, não, continua beautiful da mesma forma, se eu estiver falando de uma ou de mais pessoas, por exemplo. Só que o grau, ele pode variar. E a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. Primeiro, vamos continuar aqui olhando os dois grupos de adjetivos que existem, né? O opinion e o fact. Bom, os adjetivos que expressam... Tem aqueles adjetivos que expressam opinião, por exemplo, horrible, difficult, fun, beautiful. E tem aqueles que expressam, que não expressam uma opinião pessoal, que estão falando de algo que é uma verdade, um fato. Por exemplo, aqueles que indicam tamanho, size, aqueles que indicam idade, age, aqueles que indicam forma, shape, aqueles que indicam cor, color, aqueles que indicam a origem de determinada pessoa, nacionalidade, né? Aqueles que indicam religião, se a pessoa é cristã, pagã, taoísta, aqueles que indicam o material, o tipo de material de que alguma coisa é feita, né? Wooden, paper, se é de madeira, se é de metal, se é de papel. E aqueles que indicam o propósito, purpose, ou seja, o propósito de uso de alguma coisa. Por exemplo, computer table, é uma mesa de computador. Football field, é um campo de futebol, então não é qualquer campo. É especificamente um campo em que pessoas praticam determinado esporte, que é o futebol, e esse é o seu uso, é o seu propósito. Bom, e aí percebam aí que esses itens, eles estão enumerados e não é por acaso, é porque essa enumeração indica uma ordem de prioridade. Uma ordem, a ordem em que esses itens devem vir na frase. Por exemplo, a frase a beautiful large round wooden table. Beautiful significa bonita, né? E se encaixa no primeiro grupo de adjetivos, porque expressa uma opinião. Large significa largo, então ele se encaixa aqui
no tamanho, né? No segundo item, que é size, porque ele está indicando que algo, ele está indicando o tamanho de alguma coisa que é largo. Temos round, que é redondo, que se encaixa no quarto item, né? Shape, pois indica forma, uma forma redonda. Wooden, que significa madeira, ou seja, ele se encaixa lá embaixo no item material, material. E temos aqui o substantivo. Então, o substantivo é table. E todas as outras palavras, exceto o a, que é o artigo, todas as outras palavras são adjetivos que estão caracterizando o table. Os adjetivos, geralmente, eles vêm antes do substantivo na língua inglesa. E eles podem haver mais de um adjetivo qualificando o substantivo. E aí, quando há mais de um adjetivo, eles seguem uma ordem de prioridade dentro da frase. E a ordem é essa aqui. Primeiro, vem o adjetivo que indica opinião. Depois, caso exista o adjetivo específico, aquele que indica tamanho, size. Depois, o que indica age, a idade. Depois, o que indica shape, a forma. E aqui temos round, né? Em relação à frase que a gente usou como exemplo. Depois, o que indica cor, origem, religião, material. Por último, o propósito. E aí, depois vem o substantivo noun, que é table. Então, os adjetivos, eles seguem uma ordenzinha que é essa aqui. Bom, como eu disse para vocês, os adjetivos, eles não se modificam em relação ao gênero, nem em relação ao número ou seja, eles não modificam nem em gênero, nem em número. Mas eles se modificam em grau. E quais são os dois graus que existem, né? O grau comparativo e o superlativo. O comparativo você usa para comparar duas ou mais coisas. Então, por exemplo, se eu digo Laura is nicer than Julio, eu estou dizendo que Laura é melhor do que Júlio, é mais legal do que Júlio. E aí percebam que eu coloquei um Rzinho no final, né? Do adjetivo nice, para indicar que se trata de um comparativo. E aí eu uso também a palavrinha than para comparar uma coisa com a outra. Só que esse R você coloca no final apenas de adjetivos que têm poucas sílabas, uma ou duas sílabas no máximo. Adjetivos com mais sílabas, como beautiful, por exemplo, nós usamos para indicar o grau comparativo a palavra more antes do adjetivo. Então, the bicycle is more beautiful than the other. A bicicleta é mais bonita que a outra. Aquela bicicleta é mais bonita que a outra. Já o grau superlativo serve para falar que uma coisa é mais alguma coisa. Por exemplo, Laura is the nicest student. Eu não estou aqui estabelecendo uma comparação, não estou dizendo que Laura é uma estudante melhor do que Fernanda. Eu estou dizendo que Laura é a melhor estudante, a melhor estudante, né? E aí, para indicar o grau superlativo, quando se trata de adjetivos com poucas sílabas, nós utilizamos o S e o T no final. Aí fica, nesse caso, nicest. Ou, por exemplo, big, né, grande. No superlativo, ficaria biggest. Já as palavras, os adjetivos que têm mais sílabas, nós, para indicar o superlativo, utilizamos the most antes do adjetivo.
Ou seja, my bicycle is the most beautiful in the city. Minha bicicleta é a mais bonita da cidade. E por fim, é importante que vocês saibam também que apesar dos adjetivos, de muitos adjetivos, eles virem antes do substantivo, como nesse caso aqui, ó, a beautiful girl, o adjetivo antes, né, do substantivo. Em frases com verbos de ligação, o adjetivo vem depois do verbo e depois do substantivo. Como, por exemplo, em The girl is beautiful. Is é o verbo to be, né? E na terceira pessoa. E também é um verbo de ligação. E aqui nós temos alguns verbos de ligação, os mais comuns, que são, além do verbo to be, que é ser estar, to become, que é tornar-se, to feel, que é sentir, to get, que é tornar-se, to look, que é parecer, to sound, que é soar, to seem, que também é parecer, to smell, que é cheirar, to test, que é provar, experimentar. Bom, e é isso. Essa foi a nossa aula, e como atividade eu gostaria de sugerir que vocês... Gostaria de sugerir uma atividadezinha. Com base aqui nos conhecimentos que vocês obtiveram com essa aula, e com tudo que a gente viu, eu gostaria que vocês pesquisassem em casa algumas personalidades famosas, só que personalidades famosas não brancas, né? Nem europeias, nem norte-americanas. Quero que vocês pesquisem pessoas famosas, podem ser cantores, cantoras, escritores, escritoras, como a Chimamanda, por exemplo. E aí eu quero que vocês descrevam essas pessoas, descrevam como elas são, a cor delas, o cabelo, façam uma descrição física dessas pessoas e também uma descrição sobre a personalidade delas, né? Como elas se comportam em entrevistas, por exemplo. É só um exercício para que vocês possam utilizar adjetivos, né? Nessas descrições. E aí vocês podem pesquisar adjetivos, caso vocês não saibam qual usar. E é isso. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado algo e até a próxima aula. Tchau, tchau.